Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas no nosso Assim Podcast. Como você sabe, por aqui nós conversamos sobre os mais diversos assuntos, todo mundo pode falar, né? Aqui a gente não faz nenhum tipo de juízo de valores, todo mundo tem espaço, né? Desde que a gente fique dentro daqueles princípios éticos, mas principalmente democráticos, né? Então, para nós aqui o importante é contar histórias divertidas, histórias de vida. Como eu gosto de falar sempre, nós conversamos com pessoas e aqui a gente vai com o ser humano além do profissional, né? Claro que tem todo esse aspecto da pessoa, do trabalho que ela realiza, mas também a gente tem aqui aquele aspecto mais pessoal, né? E a gente sempre traz ou procura trazer pessoas que tenham assuntos interessantes dos mais diversos segmentos da sociedade. Então, assim, podcast transmitido aqui pela Estúdio Digital TV, no canal no YouTube, também pelo nosso canal, assim, podcast, que também é no YouTube, né? Tem o nosso Instagram lá também para você acompanhar. Então, se inscreva aí nos canais, no Estúdio Digital TV e também no Assim Podcast. Se inscreva, aí você aciona lá o sininho, dá o seu like, que ajuda muito a gente trazer conteúdo cada vez melhor e de qualidade. Então, dado esse recado, estamos começando o Assim Podcast dessa quarta-feira. Nós estamos ao vivo, né? Mas fica disponibilizado naturalmente. Então, hoje, quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Fala, mascotinho! Oi, tudo bem, tio João? Você tá bem, meu filho? Como é que estão as coisas aí? Como é que tá a vida? Tá tudo legal. Tá tudo legal? Mascotinho, e aí? Tudo legal. Tá, como é que tá? Como é que estão as novidades aí, mascotinho? As novidades estão muito legal. Ah, tá bom. E aí? Eu tô sabendo ontem que você tá aí com o tio Pedro, verdade? É verdade, verdade. E o tio Pedro falou que vai levar eu pra Disney, verdade? Ah, vai levar você pra Disney? Ele com a minha cunhada, sabia? Sua cunhada? Minha cunhada vai casar, ela vai dar um presente pra mim de ir pra Disney. Ah, ela vai te dar um presente pra você ir pra Disney? Ela vai casar e quem vai ganhar o presente é você, mascotinho? Que eu vou ganhar, você viu que legal? E eu vou falar, quando que é o casamento da sua cunhada? O casamento da minha cunhada é sexta-feira agora. Ah, legal, legal. Como é o nome dela? É Milena. Ah, tá. E o nome do teu irmão? É Marcela. Ah, o Marcelo. Marcelo e Milena, então, felicidades ao casal, tudo de bom, né? Seja um casamento feliz, né? Um casamento aquele, e seja também uma recepção inesquecível, que os noivos sejam cercados de muito amor, muito carinho pelos amigos e pelas famílias. Agora, ir para Disney, o mascotinho, não é assim, vou para Disney, acordei hoje e vou para Disney. Tem que ter um planejamento, senão o negócio não dá certo, não. Então, nosso convidado exatamente hoje é o Pedro Moron, e o Pedro, ele junto com a Ieda, a esposa dele, eles são os proprietários da Mundo Color Turismo, e eles têm uma experiência enorme em viagens nacionais, viagens internacionais, já são quase 40 anos fazendo isso, e já foram muito para Disney, levando as pessoas. Pedro, boa noite, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado conversar com a gente. Mas já que o mascotinho tocou nessa questão, eu queria que você contasse primeiro um pouquinho da história da Mundo Color Turismo para a gente. Pedro, você explica então como é que faz? Ele vai explicar para você. Explico sim. E aí, como é que nasceu a Mundo Color? Como é que é isso que eu sei? A tua origem, você é engenheiro de formação, você trabalhou muito na captação de empresas também, você tem toda uma história dentro, inclusive, do poder público, né? Você sempre atuou muito. Então, eu queria saber o seguinte, como é que surgiu essa aí, a Mundo Color? Como é que vocês começaram, você e a Ieda? Então, primeiramente agradecer estar aqui com você. É um tremendo prazer a gente se reencontrar de novo, né? Pois é. Aqui frente a frente. É ótimo ver isso e não teve muita mágica. O que eu costumo dizer, a primeira palavra que você usou, acho tremendamente importante, que chama-se planejamento. O que nós fizemos foi mais ou menos isso, na verdade. Mundo Color nasce do mundo colorido de Walt Disney. Ninguém pensou nisso, tá aí. Então, o Mundo Color é por causa do mundo colorido de Walt Disney. O meu sogro era um tremendo fã do Walt Disney na época, e ele queria, Pedro, tem que ser Mundo Color, tá? Acabou ficando Mundo Color, né?
e a gente levou esse nome, está até hoje, há 39 anos com ele. Hoje ele é Mundo Color Personalité, obviamente já registrado, bonitinho, mas ele demorou um grande tempo até a gente começar para valer a história da Mundo Color, né? E a Mundo Color começa com esse nome, com esse codinome, na verdade, Mundo Colorido do Walt Disney, para se transformar numa agência caracteristicamente voltada para o Disney. Então a gente levava muita criançada, a gente achava, a gente continua achando até hoje, que como é que fala? Não é a seriedade, mas na verdade, muito mais do que isso, a responsabilidade que a gente tinha para levar filho dos outros para a Disney, que era o que a gente se propunha, era muito importante, né? Então a gente colocou desde o início com essa perspectiva, que fossem os nossos filhos para a Disney, a gente começou a levar os filhos dos outros para a Disney com essa cara. Isso deu muito certo e acabamos atendendo uma grande quantidade de sorocabanos, chegamos a levar até 400 pessoas na Disney em um só ano, quer dizer, a gente conta que foi mais de 8 mil sorrisos, pelo menos, nesses quase 40 anos de luta aí, e a gente, depois disso, a gente começa a abrir um pouco mais o leque, né, e continua fazendo uma empresa voltada para o turismo como um todo, o turismo de negócios, turismo de lazer, o turismo para atender as empresas de Sorocaba, e a gente abre o leque como um todo. Hoje a gente enxuga muito mais isso e volta para nichos mais exclusivos, que o mercado pede isso. Mas essa é a história mais ou menos por cima da Mundo Color, tá bom? Pedro, então, digamos que vocês da Mundo Color, embora atuem em vários outros setores, né, como você citou aí, mas essa fatia, essa da Disney, porque a Disneylândia, o mundo Disney, ele vive no imaginário mesmo das pessoas. Com certeza. É claro que eu, por exemplo, a minha relação com o Walt Disney, ela é a relação principalmente dos gibis, das histórias em quadrinhos. E assim, eu aprendi a ler porque eu queria ler gibi. Sim. Então eu ficava torrando a paciência da minha mãe, das minhas tias. Né? Lê para mim, porque eu não sabia ler. Então eu coloquei na cabeça que eu ia aprender a ler porque eu queria ler os gibis. Sim. Né? Eu era muito fã do Mickey e eu queria ler. Tanto é que durante toda a minha vida, recentemente eu me desfiz, mas eu tinha coleções de gibis, Tio Patinhas, Pato Donald, Almanac Disney, Mickey, eu tinha muitos. Porque eu era um apaixonado pelas histórias em quadrinhos. Então a minha relação com Disney começou aí. E eu sei que vive mesmo no imaginário. A minha filha, por exemplo, ela também, né? Ela falou, não, pai, eu vou na Disney. Eu ainda vou à Disney, né? Mesmo sendo adulto. Sim. Isso acontece com os adultos. Então, acontece o seguinte, né? Na verdade, eu acho que nossa geração, talvez, desculpa colocar você na minha geração, imagina, mas somos perto, contemporâneos. Né? Então, eu acho que essa nossa geração foi muito mais impactada pelo Walt Disney. Porque eu lembro que na época de moleque, de menino, né? O Walt Disney falava todo sábado na televisão, tem um programa do Walt Disney, aquela coisa toda, tinha todo aquele charme do Walt Disney falando, né? A televisão, o início da televisão, bem dizer. Então, tudo aquilo impactava. A gente começou a cultuar uma ideia do Mickey, como o Mickey era o bom, entendeu? Não? O Pateta era meio bom, mas o Mickey era o cara, ele era o 007 do gibi, na verdade. Sim. Então a gente começa a cultuar essa ideia. Então o que passa? A gente começa a passar isso aos filhos, né? Que os filhos começam a cultuar através dos pais. Até que, de um determinado ponto para frente, essa geração nova que está de internet da vida já não tem mais tanta ligação como nós tínhamos, talvez, na nossa época. Isso fez com que nós tiremos um pouco perto, hoje, da Disney, né? Continuamos trabalhando normalmente, mas trabalhando num grupo mais formal, de família. A gente era famílias para a Disney, que eu acho que é um outro foco do que levar o jovem antigo. Então, muito mais do que levar só o jovem, a gente leva os pais juntos, que eles querem curtir essa moçada segunda geração, vamos dizer, da sua filha, por exemplo, ela quer levar talvez os filhos dela para conhecer, e ela acaba participando também muito forte disso. E uma outra coisa que a gente percebe que ocorreu também é que os pais queriam levar mais os filhos às Disney, então eles queriam ir junto com os filhos. Então aquela moçada que ia de 15 anos só, que era vamos dizer, o avant-première deles, eu vou ficar sozinho, sem pai, sem mãe, já não existe mais, né?
mesmo porque aqueles 15 anos se transformaram em 10 hoje, ou 8, sei lá, que os filhos têm mais liberdade que tinham naquela época, antigamente, quer dizer, estou falando de 10, 15 anos atrás. E essa relação de geração fica um pouco mais difícil de trabalhar a juventude dos 15 anos que a gente fala, né? Aquele sonho de 15 anos. Então, você fala um menino de 15 anos de ir para Disney hoje, e fala, vê o que? O Mickey? Tô fora. Percebe? A gente tem que respeitar, porque a geração dele é outra, né? Quer dizer, o Mickey não é influencer, nem né? um pouco influencer, na verdade, é bem isso, né? Agora, eu acho que o que aconteceu foi exatamente, foi a mudança desse influencer que você tomou muito bem e que as pessoas, eu prefiro ter mais ligação com o velho continente, é bonito falar velho continente, né? Então, Europa, todo tipo, meu sonho é estudar na Austrália, é uma coisa do gênero, mas a gente respeita, e essa é a grande sacada, né? Respeitar cada espaço de cada um, acho que é um show. A gente vai vendo essas mudanças, porque antigamente as mudanças elas eram muito lentas, né? Não levava tanto tempo assim. Então, Sim. por isso que Disney ficou por muitos anos, muitos anos mesmo, né? Eu me lembro que, dentre a minha coleção de gibis, eu tinha um Pato Donald de 1957, era o Olha aí, máximo, que loucura, né? Então, pô, mas 1957, a edição e tal. Então, mas até os anos 70, até os anos 80, então isso durou muito tempo. Sim, claro. Mesmo. E eu percebo que hoje, por exemplo, a minha netinha de 3 anos, ela se liga muito nas princesas, Sim, né? Nas fato. princesas Disney, né? Isso. Então ela tem muito isso da princesa. Sim. O Pato Donald já não é. Não é tudo não aquilo, o Mickey, o Pateta, eles não são, mas as princesas, né, que talvez representem aí, e as princesas também mudaram, né, mudou a temática, né, Sim. mais empoderamento feminino, Claro, né, com certeza. o que A Moana que o diga. a Moana, que eu digo, eu acho maravilhoso, eu acho que tem que ser mesmo, porque são outros tempos, mas eu vejo que ela tem essa fascinação, ela tem essa relação com as princesas, né? Então, ela fala que ela é uma das princesas, e ela tem as coisas da princesa e tal. Mas também tem muito das meninas superpoderosas, também tem desenhos que ela assiste, que ela vem falar para mim, que eu não tenho a menor ideia do que ela está dizendo, né? Mas que é o imaginário. Então, talvez se ela fosse a Disney daqui a alguns anos, ela fosse para ver o castelo, para se encontrar com a princesa. Mas é uma né? coisa interessante, né, João? Sem querer interromper, mas eu acho muito forte isso, que é o seguinte, essa relação dessa meninada que fala, essas netinhas de hoje com a Disney, elas, na verdade, realmente são todas princesas. Elas adoram essa história das princesas da Disney. Primeiro porque as princesas da Disney são tremendamente marcantes, e o são mesmo, né? A Disney faz questão disso. E claro que a Disney trabalha muito bem essa temática toda de princesa, de castelo da Cinderela, coisa e tal, os desfiles. Então, tem muito a ver. Agora, eu vou te contar uma interessantíssima. Esse ano, por exemplo, você sabe quem foi o personagem mais chamado pelas pessoas que estavam comigo? O Stitch. Quer dizer, eu nunca imaginei que o Stitch fosse um cara. Hoje, o Stitch é o top. A minha neta também é muito. Todo mundo quer comprar camisa que tem Stitch. Eu não sabia nem lembrava quem era, na verdade. Eu tinha que rever o filme porque eu ficava perdido, Stitch. Né? Mas a gente tinha que saber um pouco mais Stitch porque a criançada estava querendo saber dele, né? E não é só ele, que as camisetas vendidas todas, os bichinhos, entre aspas, vendidos muito mais. Então, eu te contar uma coisa. Eu sou tremendo suspeito em falar, mas eu falo com o maior coração mais aberto do mundo. É impossível você ir fazer uma viagem à Disney e não se apaixonar por tudo aquilo. Aquilo tudo é muito bom, é muito maravilhoso, e por isso que eu estou curtindo como se fosse cada dia eu vou para a Disney, como se fosse a primeira vez, né? Tem muitas coisas que aconteceram no decorrer desse período, por exemplo, a Universal, que investiu muito forte nos parques da Universal, está sendo inaugurado outro parque agora, dia 22 de maio, desse ano 25, que é o novo parque, é o Epic da Universal, um parque totalmente modificado, totalmente novo, bem arrojado, com atrações bem pesadas, tipo que a moçada quer participar mesmo, né? Então, vem mais um parque aí, então, para você ter uma ideia, só a grosso modo falando, nós estamos falando em pelo menos 12 a 13 parques que tem que curtir obrigatoriamente em Orlando. Já são 4 parques da Universal, são 5 da Disney, e aí não para, né? Mas SeaWorld, coisa e tal. Então, todo aquele complexo, na Flórida principalmente, que eu estou falando, né?
É muito forte. Agora, se você for na Califórnia, a sensação é exatamente a mesma que a Disneyland, é a primeira Disney, né, do Walt Disney, então ele começa a Disneyland e vem para a Flórida depois, só isso. Mas é muito forte, qualquer uma delas você vai se apaixonar, eu não tenho dúvida alguma. Você vai sofrer, chorar e sorrir do mesmo jeito. Agora, o que as pessoas mais procuram hoje lá na Disney? O que mais se valoriza lá no caso de quem vai? É tudo? Tem alguma coisa específica? Depende, é por faixa etária? Como é que Na é? verdade não é faixa etária, porque como eu falei para você, a gente direciona hoje muito mais para a família, né? Sim. A família quer a participação da família, ou seja, sabe aquele momento de você e filho, sabe como é que é aquela Sim. coisa? Você curtir aquelas emoções que o filho curte com você, o desfile do dia, que é muito bonito, a queima de fogos no castelo, que é uma coisa para ficar para sempre, aquele momento de você chorar com seu filho e curtir cada momento, isso é mais importante. Claro que a molecada quer curtir os brinquedos, as atrações novas e tudo mais, mas momento família é isso, eu acho isso muito forte. É como você falou, né? Essa questão de mais um parque, né? De mais, eles estão sempre investindo, né? Sempre. A Disney, ela é um exemplo de satisfação total do cliente, né? Ela realmente tem uma vertente, ela realmente preza por essa qualidade, né? Eu digo que essa era sempre foi a missão inicial da Walt Disney, né? A missão é a mais simples de todas, encantar o visitante. É só isso. Essa é a missão do parque. Então, esse é o objetivo inicial do Walt Disney quando ele lançou o parque na Califórnia e continua sendo até hoje. Ele continua querendo encantar o cliente cada vez mais. Claro que eu diria para você que atualmente o cliente está mais difícil de se encantar, né? Então você precisa fazer muito mais pelo cliente para conseguir fazer com que ele se encante, né? Quer seja no negócio, quer seja no dia a dia, na empresa, de qualquer maneira, eu acho que encantamento é cada vez mais difícil, mas a Disney tem uma fórmula mágica para fazer isso, consegue encantar até hoje, encanta os filhos, quem encanta os filhos encanta o pai, então é mais ou menos essa técnica, né? Quer dizer, não tem. Ah, tio Joel, Oi. tio Pedro. Oi, Se eu for pra Disney, eu quero abraçar todo mundo. mas você vai com a Mickey, Disney? o Pateta, Ah. o Bruto, o tio Patinhas, o Pato Donald. Pode, tio Pedro? Pode não, você Então eu deve. quero abraçar a tia, que ela não veio. Olha, eu vou te falar uma coisa, não só se pode, como se deve. Além do que, tem uma coisa muito legal. Faço questão, já que sua cunhada vai dar de presente, para dar também um caderninho, para você preencher com todo mundo, assina para você esse caderninho. Além de você tirar foto com eles, abraçadíssimo com eles, ela vai fazer, você vai assinar, eles vão dar assinatura por autógrafo. Que tal, não é legal? Não, uma bela recordação. É legal. Então. Viu? Mas pra ir pra Disney, tem que tomar vacina pra ir viajar. Isso é uma das coisas que nós vamos conversar sobre isso. Olha, Tirar passaporte. antes de mais nada, precisa fazer uma coisa chamada Quando a gente pode ir? planejamento. Pode isso fazer aí. as malas. Hã? Pode, a gente pode ir. Pode fazer as malas? Pode fazer as malas. Pode, mas primeiro Pode tem uma levar coisa. lanche. Pode. Podemos ir agora. Agora não, né? Agora não, Mascotinho? que jeito? Não, Epa, calma aí. Você tá com a mala pronta? Tem passaporte? Tomou vacina? Viu esse negócio do visto? É aquele negócio de assinar? É quase Então, isso. vamos saber já. Pedro, Oi. então vamos lá. É claro que quando você se programa para uma viagem internacional, Aham. você tem muitas coisas para fazer. Sim, Né? claro. Não é assim, não, eu vou ali em Votorantim. Eu vou né? pra Disney, já vem. Não, Eu vou não. ali em Votorantim, vou pegar o carro, vou atravessar ali, vou passar ali o Rio Sorocaba, passar embaixo da Raposa, cheguei, né? Quer dizer, não é bem assim, Não, né? não é. Então tem toda uma preparação, toda uma documentação, todo um processo, procedimentos. Como é que é isso? Na verdade- A Mundo Color também ela faz. Quer dizer, se eu chegar lá e falar, Claro. Pedro, não tenho nada, não tenho passaporte, não tenho. Você tem Claro, esse nós trabalho? temos tudo para assessorar. Primeira coisa que a gente pergunta sempre ao nosso cliente: quando você vai viajar, com qualquer coisa que você deve fazer na vida, é feito com planejamento estratégico primeiro. Quer dizer, eu vou viajar, então tá legal. O mascotinho vai viajar, tá legal. Então eu pergunto: você vai viajar para onde? O que você quer fazer? Eu quero ir para a praia. Então você não vai para Disney, você vai para a praia. Então já vai focar em outra coisa. Agora ir para Disney. O meu sonho é para Disney, tá legal? Então vou fazer primeiro que eu vou fazer, vamos estudar quantos dias você pode ficar, que época você pode ir, se você está tendo aula ou não. Eu não sei se o mascotinho está estudando ou não. Então se você está Exato, tendo claro, aula nesse claro. período ou não, está de férias, prova na escola, não vai estar atrapalhando. Não. Eu quero ir e tal. Então a gente vai preparar um pacote que primeiro atenda as necessidades de quem fez o planejamento. Ou seja, quem faz o planejamento precisa pensar como um todo.
o que eu vou fazer, quanto tempo eu vou ficar, o que eu vou visitar, quanto eu tenho que ter dinheiro, tudo isso a gente ajuda você a preparar. Por exemplo, precisa passaporte? Precisa, para viajar para o exterior, como um todo, exterior em países que não fazem divisa com o Brasil. Os países que não fazem do Brasil, há necessidade de passaportes. Que estão em divisa, só a carteira de identidade já vale. Com validade inferior a 10 anos, você pode virar a carteira de identidade sem problema algum. Agora, os países que não são limítrofes do Brasil, a necessidade do passaporte. Esse passaporte significa você ir até a Polícia Federal, apresentar a documentação, que a gente prepara tudo no Mundo Collor. Tem um pessoal que faz exatamente isso. Prepara para você o seu passaporte, você tirar o passaporte se você não tenha. Da entrada da documentação na Polícia Federal, isso tem um tempo. E depois de tirar esse passaporte, vamos pensar o seguinte, o meu país que eu vou visitar precisa visto, vamos analisar. Estados Unidos, a necessidade de um visto para você entrar no país, porque não é só eu quero visitar, vou chegar lá, não. Vai passar por uma linha, como é que fala? Uma peneira americana para ver se você tem ou não condição de ir lá, se você vai realmente passear, se não vai para morar. Eles têm uma série de análises que eles fazem para ver se eles podem ou não dar o visto para você. Então a gente já orienta o nosso passageiro, olha, você tem que ter alguma coisa no seu nome, você tem que mostrar que você não vai lá como... Você não vai voando. Você não vai para ganhar dinheiro, né? Querer ganhar dinheiro lá. Exatamente isso. Que não vai para ficar, mas vai para você aproveitar. Exato. Então, o negócio, você mostrou isso, tudo bonitinho, você tem renda para isso, tem dinheiro para ficar lá e se manter. Ótimo. Então, a gente vai conceder o visto. Vou conceder o visto, é tudo totalmente americano, não tem nada a ver com a gente. A gente prepara o nosso cliente para fazer o visto. É no consulado, né? Isso. A gente dá toda a documentação necessária, faz todo o trâmite e manda para o consulado aprovar. O segundo parte importante, país que não precisa disso, não tem problema nenhum, só com o passaporte vale. E vacinas? Vacinas, a gente vive mudando, o espectro de vacina vive alterando. Por quê? Até 2 anos atrás, se não tivesse vacina de Covid com 4 carimbos, não valia nada. Hoje ela não precisa mais. A vacina da febre amarela, Estados Unidos não há necessidade. Agora tem alguns países que exigem. Você vai para o Egito, por exemplo, vacina de febre amarela, pelo menos 10 dias antes da viagem. Então, uma série de informações que a gente vai se atualizando todo dia, porque isso é muito rápido, né? O mundo está muito rápido hoje, então as informações também mudam muito rapidamente, né? Então, qualquer país que você vai hoje, primeiro que tem que fazer com esse planejamento, a gente vai estudar direitinho isso, primeiras pontas, a documentação que você precisa para ir ao país, fora e os recursos que você vai ter, o que você vai ter que gastar? Vou ter que comprar passagem aérea, vai ter que comprar passagem aérea, vai ter que ficar hospedado, voar onde, que nível de hotelaria, tudo isso a gente faz todinha para a pessoa. Ou seja, eu costumo brincar da maneira mais séria possível, que a função principal de nós, que somos agentes de viagem, é chegar onde a internet não pode alcançar. Ou seja, a gente tem aquele trato pessoal com o cliente da gente, a gente vai dando a dica para a pessoa em loco. Ou seja, olha, a informação é quentinha, pega isso aqui que tá bom, isso aqui não tá, isso aqui tá legal. Porque são as informações que fazem diferencial, né? Além do atendimento de excelência, com toda certeza. Então, esse é o primeiro ponto da viagem. Que é perguntar. Quer dizer, tem toda uma preparação, né? Então, a primeira vez eu nunca fui. Claro que vou precisar conversar com alguém que já conhece, inclusive para me apontar, olha, você vai onde? Vai no Egito? Bom, então, ó, aqui é legal de ir, né? Claro. O Vale de Gizé, as pirâmides, sabe tudo. Tal, né? Quer dizer, eu vou aqui, vamos aqui, mas tem outros lugares que você pode visitar ali, você pode sair do Egito e ir para outro país e tal. Mas, Pedro, então, ok, eu chego lá e falo, Pedro, eu quero ir para o Oriente Médio, quero visitar lá. Tá bom. Certo? Tá bom. Agora, tem que ser agora, não. Pode daqui um tempo. Daqui um tempo. Hoje está meio complicado, vou terminar lá, mas vamos conversar. Também claro. Saber dessas regiões sujeitas a conflito, sim, claro, né? Mas eu chego lá e falo, e aí? Aí eu posso entregar e falar assim, Pedro, resolve para mim, por favor. Essa jogada, ou seja, é para isso que a gente serve, ou seja, você chega usando, parafraseando o Dorico Paraguaçu, chega com a problemática, eu dou a solucionar. Teoricamente seria isso, ou seja, você me fala, o importante é a gente saber, eu falo muito pro meu cliente isso, o que você quer? Eu preciso entender o que o meu cliente quer.
Porque a partir do momento que eu entendo o que ele quer, quanto ele tem disposto a gastar ou investir na viagem, a gente fala em investimento na viagem, na verdade, a gente consegue ajustar exatamente dentro do que ele precisa, percebe? Às vezes ele não precisa nem ir para Disney, às vezes uma viagem aqui perto do Brasil seja suficiente para ele. Às vezes ele esteja pensando em Disney, mas seria mais legal ele, sei lá, para Nova York, passar uma semana com a esposa. Então, cada caso é um caso que ele tem que começar a ajustar com as pessoas. Ou ele gosta muito da Califórnia, sempre falar da Califórnia, ele quer ir surfar na Califórnia, é um sonho da música do Lulu Santos, não importa. Então, tudo isso a gente tem para ele o que ele quer. Então, por isso que é importante ele saber. Outra coisa que eu acho muito legal, né? A gente está cansado de saber, fala, não, o hotel eu quero bem simples, porque eu não preciso de nada disso que a gente. Hotel pode ser bem simplão, nada de hotel muito cheio de história, porque em casa eu não preciso disso. É verdade, tá certo você. Quem quer viajar e não quer ter problema, fique em casa, que é a melhor solução. A pessoa precisa saber que vai viajar, vai sair de casa. Então ela tem que estar disposta a entender o que é a flexibilidade de horários, flexibilidade de comida, né? Quer dizer, não dá para pensar, vou viajar, querer eu fico em casa, não, você não vai ficar querendo, vai ficar na sua casa. Conforto mora na sua casa sempre. Agora, importante também dizer que a pessoa também não precisa eu só quero um lugarzinho para dormir, é outra grande piada, que também ninguém quer isso. Você vai lá no lugarzinho para dormir, não é um lugarzinho para dormir, que é muito mais do que isso, você quer um pouco mais de conforto, então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Precisa ficar atento porque quando você vai em outro lugar é uma outra cultura, né? Você entender que o país ele foi construído de uma outra forma. As pessoas têm uma outra maneira, por exemplo, de tratar. Então, a gente vê na internet os estrangeiros que fala assim, eu vim do Canadá e eu fico espantado porque lá não tem esse calor do brasileiro, não tem esse linguajar. Aí uma outra menina falou, você quer ir para a Rússia? Eu vou te ensinar como ser russo, né? Primeiro, não sorria para ninguém, não cumprimente ninguém, não, né? Porque é diferente e tal. Se você gosta de comida assim, você gosta, esquece, não tem. Então, assim, como você falou, você precisa estar disposto a enfrentar isso, uma outra cultura, importante para você aprender, né? Para você ter esse contato. Sem dúvida, vou esticar um pouco mais isso. Sobre cultura é a coisa mais importante para falar. Porque, por exemplo, o americano detesta quem fale alto. Então a gente tinha um problema no passado, um problema muito grande. A criança a moçada curte aquela gritaria toda, é normal. Quer dizer, o americano tem uma verdadeira aversão para aquela gritaria toda. Então são coisas que a gente tem que ensinar, entre aspas, claro, mas pontuar para as pessoas que vão viajar algumas coisas importantes para eles quando eles estão viajando. Ou seja, olha, não faça isso, não bata em criança nunca nos Estados Unidos que você vai dançar, você vai tomar uma dura em off, mas quer dizer... Então, toma algumas atitudes, por exemplo, né, de ficar mais tranquilo, tira um pouco o pé de algumas coisas, não vai com muita sede ao pote. É cultura. Agora, não é só lá. No mundo inteiro a variação de cultura, né? Então, o pessoal vai, eu vou chegar em Marrocos, vou tomar cerveja. Não, você não vai tomar cerveja. Falou que ela não vai beber, mas nem um dia não, você vai ter que ir em lugares específicos. Quer dizer, cada um dos países tem uma particularidade bem lógica, bem cara do país, né? Da cultura deles que está, né? Então, e outra coisa, os Estados Unidos é um país grande, como é o Brasil, por exemplo, né? Então, são várias culturas no mesmo país, eu costumo falar. Quer dizer, dificilmente eu coloco uma pessoa que vai fazer a costa leste americana junto com a costa oeste, porque a variação é tão grande de mentalidade de um lugar para o outro. Você fala, meu Deus, isso parece mentira, mas é mais pura verdade, né? Haja visto pela última eleição americana, você prova maior que isso. É isso, quer dizer, um lado democrata, outro lado, né? Nem tão democrata assim, vou dizer isso, mas na verdade até isso é bem claro nos Estados Unidos, tem essa variação de pontuação de um lugar para outro. Então a gente gosta muito de ponderar até isso em termos de cultura local, cultura americana do leste, cultura americana do oeste, do sul dos Estados Unidos, tudo isso. Mas é um país, na minha opinião, os Estados Unidos é impecável, é maravilhoso, e tudo que você vai, a coisa funciona muito forte. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que você entrou na parte da eleição. Epa. Você, não, mas assim, é claro que você já passou levando gente por vários presidentes, tanto democratas quanto republicanos. Sim. O fato do Donald Trump ter vencido a eleição, já ter sido presidente,
ter uma certa aversão a estrangeiros, principalmente se não forem os anglo-saxões. Os americanos sempre gostaram dos anglo-saxões, porque é a origem deles, Sim, inclusive. claro. Mas é mais difícil a questão do visto, por exemplo, como era com o Obama, era mais fácil, ou não existe nenhum tipo de variação, seja quem sentar na cadeira, a política é sempre a mesma. Não, eu acho que é muito forte isso. E é ótimo você ter perguntado isso. Não muda nada, 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 nada. Tanto faz o presidente que está lá, na parte do consulado, ele trabalha muito pouco, não tem nada a ver uma coisa com outra. A única coisa que os americanos pedem, isso pedem desde qualquer governo, pede exatamente a mesma coisa que nós começamos a falar até dos Estados Unidos, eles querem que você prove que você tem condição de ficar lá esse tempo que você vai fazer, a viagem que você vai fazer. Eu te conto por quê. Teve um amigo nosso que foi ter a visto americano e foi negado. E ele falou, pô, o visto foi negado. Depois que ele tentou tirar, ele veio falar comigo. Pedro, você acredita que eu fui tentar tirar o visto e foi negado? Não entendi. Por que foi negado? Ah, porque eu fui lá tirar o visto e o cônsul que estava dando, eu achei nem é cônsul. A moça que estava do outro lado lá falou assim para mim, o que você vai fazer para a Disney? Eu falei para ela, eu vou lá ver a Disney, mas vai sem a esposa? É meu sonho de criança. A moça falou, desculpa, você não vai. E acabou voltando. Depois ele tinha quase 70 anos, ele queria ir para a Disney para conhecer a Disney, não ia levar a esposa, conversa mole, né? E acabou não passando por isso. Mas são coisas que acontecem na brincadeira, mas não independe totalmente, o visto americano é bem a parte, não tem a ver com as eleições, não. Tá? Ok. Ah, tio Pedro. Oi, Você falou de um sonho. Eu tenho um sonho. qual é o seu sonho? De viajar de cruzeiro. De viajar? Fazer um cruzeiro. Com você, o tio Pedro e a tia Eda, que não tá aí. Eu quero fazer um cruzeiro com vocês. Cruzeiro? Mas dizem que no navio a gente tem jogo. É verdade? O que tem que fazer para não ficar assim? É. Fique tranquilo, não é não. Eu vou contar uma coisa para você e falando de navio. Claro que todo mundo adora fazer cruzeiro e cruzeiro está muito bom de fazer. No Brasil, principalmente, cruzeiro está muito legal, os preços estão muito interessantes. Tem preço a partir de 12 pagamentos de R$ 200 para você aproveitar o final do ano e tudo mais. Então, o que acontece? Eu acho que vale muito a pena, realmente, você primeiro ver aonde você quer ir. Segundo, para você decidir onde você vai perceber que se o navio balança ou não balança. Vou perguntar para o tio Pedro. Tio, eu já tive lá, isso balança muito? Eu falo para você, não balança nada. O navio hoje não balança mais. Não é como antigamente que balançava o tempo inteiro. Não, primeiras rotas hoje são muito mais fechadas, na verdade, eles não procuram tanto mais abertos para viajar. Então, lógico, não vou falar bobagem, claro que tem as rotas transatlânticas e tal, mas os locais que os navios passeiam hoje com o turista é muito mais fechado. Por exemplo, o Caribe balança muito pouco o navio. Na costa brasileira ele balança quase nada. Pedro, mas se eu for para Buenos Aires, aí pode balançar muito pouco, mas eu te falo, não vai ter problema nenhum de jogo, e isso eu te garanto, mas tem uma malandraginha que de uma hora dessa eu te conto, tá bom, mascotinho? Para não passar. Tá bom então, tio Pedro. Pois é, essa questão do cruzeiro, tem gente que fala mal, né? A gente assiste, claro, vídeos na internet, sim. assim, é o que não te contam sobre o cruzeiro. Aí fala das cabines, daí fala do convés, daí fala da piscina, que é lotado, que é não sei o quê. Eu vi um vídeo seu, inclusive, você mostrando uma parte da piscina, e você falando, não deu tempo nem de entrar na piscina, porque estava ocupado, com as pessoas, você mostrando o restaurante ali e tal. Sim. Então, quais são as dores e quais são as delícias, Pedro? Vou te contar, depende de como a gente encara a dor e delícia, vamos deixar bem claro isso, né? Porque é muito subjetivo falar de dores, o navio só tem coisa ruim, é difícil, a piscina é pequena, o horário de almoço tem muita... Espera um pouquinho só, te venderam desse jeito? Se te venderam errado. O navio é um lugar maravilhoso, é um excelente custo-benefício para quem vai passear, é um passeio que você tem hospedagem durante o dia todo, alimentação 5 vezes ao dia, hospedagem, está passeando, visitando lugares diferentes. Agora, claro está que, conforme você vai preparado para pegar um navio do Ana Castela,
tem 5.000 pessoas a bordo, você vai sabendo que você vai pegar um navio de 5.000 pessoas a bordo. Todo mundo com o mesmo objetivo, mas vai ter 5.000 pessoas a bordo. 5.000 pessoas, dá para sentar todo mundo para comer? O brasileiro não, porque o brasileiro vai todo almoçar no mesmo horário, vai todo tomar café no mesmo horário. Então, ou você foge dessa loucura ou não foge. Então, realmente, você fica limitado a isso. Agora, quem vai fazer as coisas boas na viagem, é você que vai transformar a sua viagem numa viagem muito boa. Ou seja, deixa eu estar aí fora, já estou vendo que está lotado, deixa eu cair fora, não vou pegar fila agora, vou para a piscina. A piscina é pequena? Claro que é pequena, nem poderia ser uma piscina para 5.000 pessoas. Tem o tamanho que teria que ter uma piscina, né? Não dá nem para marcar, né? O que mais é mergulhar no mar, porque a piscina não cai mais. Mas é importante as pessoas estar sabendo das limitações. A cabine no navio é apertada. É outro problema, a cabine do navio não é apertada. É que a cabine do navio não é para você ficar na cabine. Quem compra navio para ficar na cabine já está indo na viagem errada. Porque o navio de tratamento é para você aproveitar o navio. E eu falo isso tranquilamente. Eu estive agora no Caribe com um grupo e voltamos agora no Caribe e há pouquíssimo tempo até a Eda não pôde vir aqui porque ela está ainda com o resquício da viagem de gripe que ela pegou, então está se cuidando. Mas o navio que a gente estava tem 19 andares. São 19 andares e 6.000 passageiros a bordo. Eu vou falar uma coisa para você. Nós só damos uma semana, eu não consegui fazer o navio todo. Que não dá tempo de tanta coisa que tem para você fazer. Tanto show, um jazz, um não sei o que ali, um coquetel, não sei o que. Você acaba não tendo tempo nem de aproveitar. Mesmo que eu não sou de ficar em cabine, vou deixar bem claro, eu não fico na cabine. Então, as pessoas que vão para o navio têm que ter essa expectativa. Não vai ficar dentro de cabine, fechado, porque a cabine não pode ser muito grande mesmo. A cabine você vai, fica tranquilinho, mas eu te falo uma coisa em contrapartida. Ela é maior do que muito apartamento de 42 metros quadrados que a gente vê vendendo por aí em promoção, né? Então, dá para se referenciar por isso. A cabine é para você dormir, dar uma descansada, uma relaxada. É um quarto com banheiro pequeno, na verdade é essa a ideia. Porque na verdade, assim, se você disse que estava com um navio, 19 andares, 6.000 pessoas no navio. Sim. Né? A cidade de Analândia, perto de Pirassununga, Sim. tem 5.000 habitantes. Tá vendo? Então, o navio tem mais gente do que a cidade. Claro, Você cidade... Analândia foi longe agora. Você quebrou minhas pernas. Mas a cidade tem 5.000 habitantes, né? Claro, lógico. Ela é maior do que o navio, Sim. né? Mas, assim, você também tem que ter consciência de que você está dividindo um espaço muito menor, né, com 6.000 pessoas. Mas tem um senão só que eu esqueci de comentar. Sim. São 6.000 passageiros. Sim, mas tem a 3.000 tripulação. tripulantes. Tem a tripulação. São 9.000 pessoas ao todo. Que é o pessoal Limpeza, da cozinha, o refeição, pessoal da tudo, limpeza, claro. o pessoal, os músicos, É né? uma loucura, é uma atividade ambulante. Aliás, tem muito músico de Sorocaba que toca em navios que fazem cruzeiros pelo mundo. Eu andei sabendo que tem até uma voz feminina maravilhosa. Ana Paula Costa. Isso É uma grande cantora, uma pessoa que eu conheço a família, é uma menina sensacional. Vale a pena você assistir os shows da Ana Paula. Que com certeza, se eu tiver, eu vou estar junto com ela, eu vou correr para ela e perguntar de você. Conhece, a gente tem uma grande amizade aí. Então, quer dizer, então a pessoa vai. Então, tem que estar disposta a isso. Então, você explica isso, Pedro, lá explico, faço questão de deixar bem também claro. Você conta não, pessoal, porque sabe o que acontece? A expectativa da pessoa... Veja, a gente vem de sonho, na verdade, mas o sonho mais próximo da realidade possível. Eu não posso querer te engambelar, porque a gente não vive disso. Claro. Eu falo, senão não estaria 40 e tantos anos no mercado, brigando nesse mercado tão difícil que a gente passa aí, porque a gente tem que ser claro, não adianta ser meias palavras, tem que ser tremendamente claro. Olha, Pedro, eu quero viajar para os Estados Unidos, quero viajar para a Europa, quero viajar para a Itália, o que vai, por exemplo, o ano que vem nós temos grupos nossos saindo para a Itália. Nós temos grupos saindo todos os meses do ano. Todos os meses do ano nós temos um grupo com assessoramento nosso e guia acompanhando desde o Brasil. Todos os meses do ano que vem, 2025. E a gente trata isso com muito carinho. Então são grupos máximo de 10, 12 pessoas, que a gente faz questão de levar com o maior carinho do mundo. Quando o grupo atende a expectativa, vai eu ou vai Eda, quando não vai os dois juntos, né? Então a gente deixa claro. Por exemplo, uma pergunta que já me fizeram. Pedro, eu querendo ir para a Itália ano que vem, o que você acha? Eu falo, se prepara. Por que se prepara? Porque a Itália, o ano que vem, é o ano do jubileu. Então, o ano do jubileu na Itália é sempre lotado. Está preparado para isso? Eu não quero pegar fila para entrar no Vaticano. Desculpa, então é melhor você não ir, esperar um ano e ir no próximo. Porque atualmente, o que aconteceu? Eu até vou pegar uma
um gancho agora para você, até para explicar para o nosso público que está escutando. Durante a pandemia, nós ficamos 2 anos e meio com o mercado mundialmente parado de turismo, ou seja, ninguém queria sair de casa, todo mundo morria de vontade de sair de casa, ninguém pôde sair de casa em virtude da pandemia. Então, se resguardar e tudo mais. E foi também um momento das pessoas repensarem na vida, ou seja, olha, afinal esse monte de dinheiro que eu tenho não vale nada, eu vou mais queimar, sabe? Eu não vou deixar nada para os meus filhos que não seja uma experiência de vida, e tudo isso foi fortalecendo. Então, o que aconteceu? Chega um determinado momento que as pessoas saem da casinha e vão viajar. O que aconteceu na Europa, principalmente, que sempre foi um lugar muito visitado mundialmente, ficou 2 anos sem visitação. Então, desses 2 anos e meio para cá, né, desde que reabriu as portas do turismo para a Europa, houve um boom muito grande. Então, gente que estava marcado para ir para a Europa há 3 anos, começou a ir agora. Então, houve esse boom muito grande, desde o ano passado para agora, lotando de europeus viajando pela Europa, de americanos, de ingleses, todo mundo curtindo a Europa como um todo. Então, não só lá, mas também para os Estados Unidos, todos os países do mundo. Mas eu falo da Europa porque a Europa vai se concentrar. Então, eu quero ir para a Itália, eu quero ir para a Espanha, tem muita coisa assim, né? Então, eu quero ir para determinado país. Eu quero só fazer Espanha, só, mas está lotada. Está preparado? Tô, não está. Então, já prepara antes, dá um avan para a pessoa, fala, olha, mais ou menos isso, para a pessoa poder saber o que vai enfrentar pela frente. Porque, veja, eu falo o seguinte, quer dizer, a pessoa tem que ter essa flexibilidade, tanto da viagem dela, eu posso segurar um pouco, mudar meu plano para o ano que vem, e para ele se ajustar. Entendeu? Tio Pedro, você falou da Itália, o Vaticano é onde vai ver o Papa? O quê? Seu Vaticano? Aonde vai ver o Papa? Porra, eu acho que vai não, eu tenho a grata satisfação de todas as vezes que eu tive em Roma, eu vou até o Vaticano e todas as vezes eu vi o Papa de muito perto, na verdade. Já vi Papa bem pertinho de mim. Você não veio para ver o Papa? Vai para Roma, você vai ver o Papa, com certeza. Comigo vai. Que legal, eu vou ver o Papa. Vai sim. Pedro, então você falou do Vaticano, porque as pessoas quando veem aquela imagem das pessoas na praça, Sim. né, assistindo ali a hora do Ângelus, com o Papa naquela janela, o pessoal imagina o seguinte, é só chegar e entrar. É assim que funciona, não? Não é assim não, nada é tão simples assim. Na verdade, para você assistir o Ângelus, né, ao meio-dia que ele faz a adoração dele, primeiro você passa por uma tremenda, o pessoal da guarda fica visando todo lugar seu, porque não tem que ter nada a mais que eles não permitem a entrada na Praça do Vaticano, antes de você entrar na Praça Central, né, Praça São Pedro ali, e que ali você fica de pé um tempão até o Papa aparecer lá em cima e dar a bênção na janelinha dele lá. Mas tem uma fiscalização muito grande e também não é chegar a entrar, pode ter que seja lotado que não consiga ver nada, né? Então tem tudo que a gente tem que ponderar essas coisas. A gente tem com algumas facilidade, eu diria, não é o nome correto. A gente tem algumas macetes que a gente aprende com o tempo, o que deve fazer, o que não deve fazer. Isso, por exemplo, não tem internet que venda, né? Macete a internet não vende. E não é nem macete, não é nem malandragem. É um macete positivo que você consegue de tanto que você fez algumas coisas. Conhecer os caminhos, conhecer a maneira como você... Não é driblar, mas é como você consegue superar esses obstáculos, né? Que na verdade existem, né? Claro. Desde que você conheça o caminho. Claro, você vai ver o Vaticano. Não é nada ilegal. Nada errado, não. Passar por cima de nada, né? Nem usar malandragem, não tem nada disso. Ou seja, o Museu Vaticano, para visitar o Museu Vaticano hoje, tem uma coisa interessantíssima, foi até bom tocar na praça. O Museu Vaticano, todo mundo quer visitar o Museu Vaticano. Então, para você ter uma ideia, no último ano passado, o grupo que estava no ônibus com a gente, o guia falou assim, quem quer comprar o Museu do Vaticano? Daí um monte de gente, eu quero, tá bom. Quem fez reserva? Quem não fez reserva não vai ter lugar. Por quê? A gente faz a entrada do Museu do Vaticano com uma linha separada, ou seja, não fica numa fila no sol o tempo inteiro como fica o turista normal. Nós temos uma fila preferencial, onde a gente pré-compra os lugares, a gente consegue entrar sem pegar uma fila de 2 horas, né? A gente pega uma filinha, mas muito menor para você aproveitar melhor o tempo. Então, as pessoas, o guia fala, quem não fez a reserva não vai conseguir entrar, e mesmo que esteja com o bilhete na mão. Você fala, não é possível sim.
Então é isso aí. Tem que organizar, senão vira bagunça mesmo. Exatamente isso. Né? Uma coisa que você falou em bagunça, eu acho que além do que o fato de a gente comentar sobre o planejamento da viagem como um todo, falar de dinheiro, tem algumas coisas que eu acho legal falar. Falar de programar saúde, como é que está a saúde, se a saúde está bem, se vocês tomam um remédio diferente, se você pode levar o remédio, você não pode levar o remédio, onde que eu levo, de que jeito eu levo, tudo isso. Você precisa de um bom agente de viagem para te auxiliar nisso tudo, né? Eu tenho um problema de tosse, eu tenho que levar o xarope, aonde eu levo? Então, a gente está lá... O diabético tem que levar insulina. E vai levar tranquilo, faça como eu leve. Você vê? Então, sem problema algum, a gente dá todas as indicações de como trabalhar isso, né? E como deve ser feito da melhor maneira. Então, a gente fala o seguinte, olha, cuidado com medicamento de uso próprio, de contínuo, né? Eu sei que você toma ainda cibalena para dor de cabeça, é isso ou não? Tô brincando. Não, imagina, mas tem gente que eu falo que toma cibalena, ela não vai achar cibalena, lógico que não. Mas tô brincando, toma Doril. Tem Doril? Não, Doril lá não tem Doril, é outro nome. Então, tem coisa que a gente fala, ó, que vocês estão acostumados a levar, sempre prepare no Brasil, sacolinha de viagem, sempre pronta, com seus remédios. E a coisa muito, muito, muito importante, que aqui no Brasil o pessoal não pensa muito, mas eu bato muito nessa tecla. Não saia nunca de viagem sem um seguro. Seguro de viagem é uma das coisas mais importantes que você vai ter durante a sua viagem, quer seja viagem nacional, quer seja viagem internacional, qualquer uma delas, não saia de casa sem seguro. Porque, veja, o risco é muito grande, você, pegou uma virose qualquer, ou bateu o pé, torceu o pé de alguma maneira, você vai ter que ter um apoio lá fora, e lá fora às vezes é um pouco mais complicado. Eu estou falando lá fora, mas pode ser no Nordeste, pode ser em uma pessoa, qualquer lugar que você vá, e você acaba se machucando. Então, a gente bate muito nessa tecla, o seguro é muito barato, pelo que ele representa numa viagem como um todo. Então é importantíssimo o seguro de saúde, que é bom pra gente. Quando você sai do país, você não está no seu país, a história é bem outra, né? Você, embora no Brasil você tenha, por exemplo, você tem o SUS, você sofre um acidente, você vai para o Sistema Único de Saúde, você vai para o atendimento público, não importa a tua nacionalidade, está no país, acontece. O que não acontece em outros lugares, né? Lá nem sempre tem o SUS lá. Né? Não tem. Não, né? não tem. Então, é preciso isso. Pedro, eu quero te perguntar uma coisa importante, que são os locais do mundo, os países, as regiões do mundo, sujeitas a conflitos. Né? Então, por exemplo, eu tenho um primo que a filha dele fazia medicina na Ucrânia. Sim. E aí eu liguei para ele e falei, como é que está a situação? Ele falou, ela está longe da fronteira, mas ele deu o nome da cidade e tal, e essa cidade estava sendo cercada depois, quer dizer, então você tem, e as regiões que são conflitos permanentes, né? Sim. Israel, Oriente Médio, como é que funciona nisso? É lógico, hoje, por exemplo, eu quero ir para Israel, quero ir para Jerusalém. Não sei se é uma boa, né? Então, o que acontece? É ótimo se perguntar nisso, para esclarecer muitas dúvidas. Sim. Aconteceu com a gente. Durante a pandemia, quando nós estávamos... começou a Covid, e a gente já estava com um grupo preparado e totalmente pago para fazer a Terra Santa. E os países do mundo fechando. E o único que não estava fechando ainda era Israel, estava aberto ainda. Acontece que a gente, com o material todo distribuído para o grupo inteiro, já feito a reunião que a gente faz com todos os grupos, explicando tudo, Netanyahu resolve fechar um dia antes a fronteira e fala assim, não entra mais ninguém. Daí nós temos que repaginar todinho, chamar o grupo todo e falar, olha, nós vamos ser obrigados a segurar até Israel reabrir a fronteira. Tá? Todo mundo ficou de acordo, embarcamos 2 anos e meio depois, com esse mesmo pessoal que tinha ido com a gente, já tinha adquirido com a gente, foi honrado tudo bonitinho e levamos 2 anos e meio depois de viajar para Israel. Então, o que acontece? Nós temos informações, primeiro, do que está acontecendo no mundo afora. Claro, eu tive a grata satisfação de visitar o Líbano. Eu sei que hoje não daria para visitar mais o Líbano, mas é um país que é lindíssimo, que depende tanto do turismo, está tão acabado, né, hoje em dia, mas infelizmente são regiões complicadas. Agora, por exemplo, eu sempre ando de levar algum grupo, conhecer, eu vou conhecer primeiro como é que está a situação. Eu tive agora esse ano na Argélia. Falar Argélia, estive na Argélia conhecendo como é que está a Argélia, se dá para levar grupos ou não. Estive na Tunísia também, Marrocos, Mauritânia, então aquela região bastante ali no norte da África, para ver como é que está a situação, até para o Egito, né?
que o Egito faz divisa ali na região, é complicado, tá, o que a gente faz? Vai lá dar uma olhada como é que tá tranquilo. Então, até o Egito, eu tô indo sem problema, e estamos iniciando com o Grupo Egito, inclusive. Não fiz o Grupo Israel, exatamente porque, né, eu acho que não faz mal para ninguém ter um pouco de bom senso também. E outra coisa, eu acho que não é hora de vender Israel, temos o mundo inteiro para vender. Como dá para vender a Ucrânia, e tão pouco a Rússia, né? São coisas lindíssimas. Kiev era maravilhoso, Moscou ainda é lindíssimo, mas não dá para vender por causa desse conflito que atrapalha muito a gente. Agora, a gente tem outras saídas. Por exemplo, a gente tem saída, por exemplo, no leste europeu, que está sendo muito bonito, que é fazer a parte da República Tcheca, Eslovênia, a região de Viena, tudo bonito, aquela outra, né? Então, tudo aquilo já é muito lindo e tem muito a ver também com essa cultura. Então, a gente tem um grupo que sobe até Berlim, então umas coisas muito diferentes que a gente coloca no circuito, que dá para as pessoas aproveitarem de uma maneira, com estender esse lado europeu um pouco diferente, né? Que vão curtir da mesma maneira. Agora, o que a gente sempre faz é ter um contato muito forte com as embaixadas, com os consulados, com os países, um relacionamento muito forte com os nossos operadores locais. Em cada um desses países nós temos operadores locais lá. E que eles nos informam que tal. Como é que está aí? Não, Pedro, pode vir. Tem um operador local de Israel que ele fala, Pedro, traga um grupo para mim. Eu falei, tá louco, quer guerra, né? Ele falou, não, Pedro, pode trazer que tá tranquilo. Eu falei, daqui a pouco. Mas eles falam isso, que você acredita, nós, que eles precisam disso, né? Israel também precisa do turismo. Então, e para ele, assim, para eles, acho que eles convivem tanto com isso, né? Que para eles é assim, se torna não normal, mas é rotineiro, né? Que sempre tem alguma coisa, é uma briga zona. No território de Gaza, por exemplo, sempre foi, né? Sempre e o Hezbollah no Líbano também sempre foi. Então não é novidade nenhuma para eles, né? Mas não acaba não refletindo em Jerusalém, na verdade. Mas, de qualquer forma, eu imagino o seguinte: quando você vai para esses lugares, a atenção não é nem redobrada, é triplicada. Com certeza. Tem que ficar. A gente faz questão disso. Eu falo até que é engraçado falar de tensão, né? Estou falando de Argélia, e o nosso grupo foi para a Argélia, foi um grupo nós fomos convidados para conhecer a Argélia, e do nosso grupo, era um grupo de agentes, na verdade, em que na frente na nossa van ia um carro da polícia, e atrás é outro, e um de cada lado. Eu nunca me senti tão respaldado desse jeito. Fala, por que eu trago o pessoal aqui? O pessoal vai se assustar desse jeito, né? Mas a tranquilidade, realmente, a gente pesa muito sobre isso. E a maior tranquilidade, nosso cliente quer tranquilidade, não quer nervoso, né? Claro. Passar nervoso, ele vai para outro lugar, para viajar, né? Não tem como, porque não faz parte da nossa cultura ou da nossa rotina conflitos armados. Exatamente. Assim, né? A gente não sabemos o que é isso. Né? Nós não sabemos, né? Graças a Deus. Espero que não saibamos nunca. Você perguntou onde vai ter conflito. Sabe Deus, né? Se a Argentina resolveu invadir. A gente não sabe. Venezuela, perdemos um jogo da Copa, não sabe. Mas eu acho que evitar conflitos, esse é o nosso caminho, tá? Sair dessa zona de conflito. E tranquilo. Possível, né? Administrar isso. Você falou aí do Líbano, por exemplo, e claro, a gente tem as imagens do Líbano antes dos conflitos, né? Lindo, maravilhoso, né? Beirute, cidade maravilhosa. E uma outra cidade que linda, que foi posta abaixo, é Bagdá. Também. Bagdá era considerada a Paris do Oriente. Exatamente, né? Isso, né? Quer dizer, era a grande capital do Oriente, né? Entre o Tigre e o Eufrates da Bíblia. Babilônia ali, que era o grande, fazia parte de tudo aquilo. Mas, infelizmente, a estupidez humana... E, claro, não dá pra gente, não dá pra gente fazer juízo de valores, porque é todo um contexto histórico, todo um contexto de civilizações, né? E a gente fala, tá errado, tá certo e tal. Assim, tudo que causa morte, que leva à morte, na minha opinião, tá errado. Não há razão, né? Não tô dizendo que é justa a guerra santa ou não, mas se você leva à morte e infelizmente, as maiores vítimas das guerras são as crianças. Sem dúvida. Mas eu falo até mais uma para você, que eu tenho batido muito nessa tecla. Eu acho que devia pegar os dois inimigos número um,
sei lá, o Zelensky, o Putin, botar no ringue e os dois se matarem. Porque aí todo mundo fica assistindo. Porque, na verdade, as pessoas estão lutando, não sabem nem por que lutam, não sabem nem por que está matando A, B, C, D. Então, eu acho é uma contra guerra, na verdade, é um idiotismo muito grande. Né? E atrapalha o turismo, não né? É só atrapalha isso. que o país ganhe, que o país Líbano, seja Líbano conhecido. é um país que sempre viveu à custa do turismo. Você imagina um país como o Líbano, que via turismo acabar com o turismo, não tem ninguém, não tem emprego, acaba toda a economia do mundo, quer dizer, infelizmente. Leva à falência, né? Leva à falência qualquer país, é isso aí. Pedro, a gente está chegando aqui ao final, quero agradecer demais, é um bate-papo tão gostoso que a gente fica aqui a noite inteira conversando, principalmente falando do assunto que você domina, que você gosta, acho que mata aí a curiosidade de muita gente, e aí as pessoas começarem realmente... Tio Pedro! Opa! Tio João! Eu sei que vocês estão se despedindo. Eu tô fazendo as malas pra ir pra Disney com o tio Pedro e a tia Ieda. Agora você tá fazendo as malas já? Isso! Então tchau mesmo! Pode fazer as malas, você vai dentro da minha mala, tá bom? Tio João! Tchau mesmo! Tio João, tia Ieda e tio Pedro, esperem por mim. Vamos lá, você tá junto comigo, tá bom? Venha. E olha, eu vou falar, não é só você, tá todos os seus amiguinhos pra vir com a gente também, tá bom? Tá bom, tio Pedro, tá bom, tio João. Tchau. 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 Pedro, então, de novo, agradecer muito a sua presença, a sua participação. E quem quiser saber mais, ter esse contato, fica à disposição. Diga aí, fica à disposição. Quais são os seus contatos, como é que a gente acha vocês? Facinho, nós estamos lá na Mundo Color, o dia inteiro quando a gente não está viajando. Claro, mas tem gente lá quando vocês estão viajando, né? Tem bastante gente lá para te ajudar, para tirar qualquer dúvida que você tenha de viagem, no Brasil, no exterior, somente a passagem aérea, somente hotelaria, quer pegar um hotel aqui perto, a gente tem também, a preços bem interessantes, financiamos até 15 vezes sem juros, ou seja, estamos lá para atender você. Não é por falta de... Não é por falta de condições que você vai deixar de vender. Sim. E a gente está atrás do Fórum Velho, exatamente atrás do Fórum Velho, o Fórum Velho, tá? O Fórum Velho da difícil o pessoal saber agora hoje onde é, né? Da Prata Feia e Baraúna. Prata Feia e Baraúna, exatamente. A rua Voluntário de Sorocaba. Voluntário de Sorocaba. Número 46, exatamente no meio da rua ali. E tá facinho de ver, tem um baita letreiro na parede lá. E estamos à disposição, esperando que vocês vão lá tomar um café com a gente e tirar dúvida aqui. A gente adora falar de turismo, a gente faz isso com a maior paixão do mundo. Isso deixa cada vez mais feliz e contente. Tá bom? Muito bem. Resta também agradecer você que ficou com a gente até agora, lembrando para você se inscrever no nosso canal, né, no Assim Podcast, no YouTube, pode seguir a gente aí nas redes sociais, tem no Instagram também, e se você quiser sugerir algum assunto, pode fazer pergunta também, tá bom? Para os nossos entrevistados, não tem problema nenhum, e a gente volta na próxima quarta-feira com mais um convidado ou convidados aqui, falando daqueles assuntos interessantes, assuntos divertidos e tal, e todo tipo de conversa boa que a gente pode ter, tá bom? Assim, podcast fica por aqui. Emerson, obrigado. Mascotinho, Pedro, pessoal que assiste aí. Até a próxima. Tchau, gente.